Então, seguindo sempre aí o protagonismo que o Brasil tem nessa agenda global, ano passado, na COP29, lá no Azerbaijão, o nosso país foi um dos primeiros a apresentar a sua revisão das NDCs. Como a gente viu, o Acordo de Paris ele prevê essas revisões periódicas e o que a gente teve aí no ano passado foi uma revisão das contribuições nacionais. O Brasil, com isso, então, ele reforçou, né, a sua ambição climática e trouxe metas que o mundo inteiro e, inclusive, as próprias autoridades brasileiras que atuam dentro dessa pauta consideraram bastante robustas e até um pouco arrojadas demais, dado o tamanho dos desafios para que a gente possa alcançar essa redução. O Brasil está propondo uma redução de 53% das emissões até 2030 em relação aos níveis de 2005. A gente propõe neutralidade climática até 2050 e é importante ressaltar que a maioria dos países e dos territórios globais tem a discussão da sua neutralidade por volta de 2050. Então aqui não tem nada de muito diferente do que o mundo está fazendo. O grande ponto é que o Brasil propõe no curto prazo uma trajetória aí bastante arrojada, como a gente pode ver aí com relação à meta de 2030. É uma inclusão mais clara de metas setoriais. Então, a partir da NDC brasileira, a gente vai ter planos setoriais que vão desdobrar essa NDC. Então, o país ele faz um compromisso global e agora, durante a fase de regulamentação, ele discute com cada um dos setores da economia como que essa redução das emissões vai ser feita e qual parte dela que vai ficar a cargo de cada setor, de cada estado, de cada região do nosso país. E ela traz um maior alinhamento com o Acordo de Paris e com a ciência do IPCC. Então, apesar de ser uma meta bastante arrojada, ela está pautada naquilo que foi discutido no acordo e na contribuição que o país precisa fazer dentro do acordo para que o mundo como um todo atinja aí as suas metas, apesar do Brasil, importante ressaltar, ser um país que pelo seu tamanho e pelo tamanho da sua economia tem emissões líquidas aí bastante pequenas do ponto de vista proporcional se comparado a outros players mundiais. De maneira bem resumida, porque a gente vai falar bastante no detalhe sobre essa NDC, mas lembrando que o ano base é 2005, então são as emissões desse ano que são consideradas para a gente estabelecer as metas naquele ano, 2,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes. A meta para esse ano é que a gente reduz em 48% em relação a 2005, em 2030 uma redução de 53%, e aí em 2035 a gente tem um cenário de dupla meta, né? O Brasil ele estabeleceu uma banda que tem um nível mínimo e máximo de meta, e a ideia é que o país fique dentro dessa banda aí. Na parte mais conservadora dela, uma redução de 59%, então a gente reduziria aí 1,05 bilhões de toneladas de CO2 em relação ao que era 2005. E num cenário mais arrojado, essa redução poderia chegar até 67%. Bom, esse é um desafio muito grande, né? O nosso país ele está em pleno desenvolvimento, a gente ainda tem a expansão agrícola no centro da discussão. A gente tem especialmente a expansão industrial no centro da discussão de desenvolvimento do nosso país, lembrando que globalmente uma parcela muito grande das emissões vem do setor industrial, vem da utilização de energia. A gente passa por um processo de avanço na nossa industrialização. Então, obviamente, é bastante difícil compatibilizar essas metas com o modelo de desenvolvimento econômico tradicional que está posto no mundo. Mas, ao mesmo tempo que é um desafio muito grande, existe uma oportunidade, especialmente no setor agrícola, no entorno dessa temática. O que a gente ainda vê
do ponto de vista de atingimento dessas metas? A gente tem níveis elevados de desmatamento em algumas regiões do nosso país, e isso traz uma oportunidade bastante interessante para produtores em áreas consolidadas e cadeias mais maduras. Então, à medida que o desmatamento ele ainda avança, especialmente na região norte do nosso país, a gente tem nas regiões centro-oeste, sul, sudeste e nordeste áreas que já são consolidadas, cadeias que são mais maduras e que são mais bem estruturadas em áreas que foram convertidas há algumas décadas atrás. Então, esses produtos com certeza têm uma chance de acessar mercados que produtos de outras regiões do mundo não têm. E tem a capacidade de comprovar, obviamente, que não existe desmatamento recente dentro dessas cadeias em boa parte do Brasil. Existe uma dificuldade global em acelerar a transição energética, isso por conta da falta ainda de tecnologia para que a gente avance nessa agenda na medida que precisa. A gente vai falar bastante ainda de transição energética no próximo módulo. E existe também uma dificuldade por conta do custo de se fazer essa transição energética. A gente tem toda uma economia pautada no modo de produção e isso precisa começar a ser convertido, mudado ao longo do tempo. E aí tem uma oportunidade muito interessante para as cadeias ligadas à bioenergia, né? O Brasil ele já tem destaque dessas cadeias na sua matriz de produção. A bioenergia já representa um percentual bastante robusto na matriz energética brasileira, especialmente na matriz elétrica brasileira. Então, esse setor, o setor de bioenergia passa a ter um protagonismo por conta desse desafio de se fazer a transição energética. E ele pode calcar aí passos bastante importantes, não só dentro do nosso território, mas também olhando para as exportações e para a capacidade desse setor de interagir com outros territórios do mundo. E as contradições entre as políticas públicas e metas climáticas, né? A gente tem as metas, elas muitas vezes são robustas, são arrojadas, mas a gente não tem na mesma medida uma resposta de política pública eficiente e direcionada para aqueles setores que estão contribuindo com o atingimento dessas metas, como é o caso do setor agrícola. Isso traz uma oportunidade justamente de fomento de sistemas de baixo carbono e incentivos para esses sistemas. Então, o agro, como ele é detentor aí de uma parte da solução para esse desafio, ele passa a ser o destino de muitas políticas públicas e incentivos que o governo federal começa a desenhar agora, no entorno especialmente de conversão de pastagens degradadas e que tem a capacidade de se desdobrar em incentivos financeiros e não financeiros para esses produtores que estiverem dispostos a fazer a conversão dessas áreas, a adotar técnicas de agricultura de baixo carbono, a mudar seus sistemas produtivos. Então, na mesma medida que é um desafio para o mundo todo, a gente tem uma grande oportunidade no setor agrícola para poder atacar essa temática de frente e posicionar o setor agro como solução também para essa crise climática.